Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. Olá, estamos iniciando mais um programa Ciranda Literária. Hoje conosco Franciele Macedo, nossa amiga professora e escritora diretamente de Cianorte para você. Seja bem-vinda, Fran. Olá, Railda, é um prazer estar aqui com você. Olá a todos que estão assistindo também. É um programa que eu tenho assistido, tenho gostado muito, valoriza os escritores, é muito importante. É muito bom estar aqui. Nossa amizade iniciou de um modo diferente. Não sei se você se recorda, você lançou seu livro aqui na Livrarias Curitiba. Isso. Eu quero mandar um abraço para a Patrícia. Sim. E a Patrícia falou, há uma escritora que eu gostaria que você entrevistasse. E aí me presenteou o seu livro. Nós nos conhecemos novamente na Flim. Isso, a Patrícia foi essa ponte e foi um prazer muito grande te encontrar na Flim. Eu lembro quando eu te encontrei ali no corredor, eu falei, meu Deus, a Railda, eu não conhecia pessoalmente, apenas do Facebook. Foi um momento muito bacana, a hora que a gente se encontrou pessoalmente. Não, esse Facebook é maravilhoso, não é? Sim. Quando nós nos encontramos depois da amizade do Facebook, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Verdade. Une pessoas que estão tão distantes e principalmente para os escritores, isso é muito importante. Encontrar mais escritores, porque a gente vive no nosso mundo, então ajuda a gente a sair da nossa ilha, encontrar outras pessoas. Sim, essas feiras literárias, inclusive, não é? Sim. Igual você veio, eu fiquei muito feliz também, porque nós estávamos lançando o livro do seu José Bidóia, que trabalha conosco na área literária, então é um caldeirão, né? Essas feiras literárias. Sim, muito boas mesmo. Eu já participei de duas, tive a oportunidade na Felicia e também na Flim, e eu achei maravilhoso, foram momentos assim maravilhosos. Então vamos lá, Fran. A primeira curiosidade, o que me chamou muito a atenção, o título, claro, Láquesis, que Sim. quer dizer o que mesmo? Quer dizer sorte e destino, mas ele tem todo um significado maior por trás. Como que eu cheguei a esse título, na verdade? Quando eu escrevi o livro, para quem lê ele, vai saber que a história ela se entrelaça de uma forma que é como se os personagens estivessem todos conectados ali, quando você chega no final. E então eu falei, isso é coisa como se fosse o destino, como se tivesse uma mão invisível. Algumas pessoas já me perguntaram, eu não acredito em destino, eu acredito em providência. Eu falei que seja, mas eu precisava de uma palavra que formasse esse significado de destino. Então eu fui atrás pesquisando e eu descobri que na Grécia os gregos tinham muitos deuses e eles tinham a Láquesis, que junto com as outras irmãs dela, que eram conhecidas como Parcas ou Moiras, elas tinham um tear de verdade, elas tramavam o destino dos humanos tecendo. E ela era responsável pela felicidade ou infelicidade das pessoas. Eu falei, vai ser esse título, é um título diferente, chamativo, e ficou Láquesis. Mas ficou muito bonito. Obrigada. Inclusive a imagem é um casal conhecido ou você... Não, eles são de fora, é um site de imagens grátis, só que eu entrei em contato com o pessoal que tirou a foto deles, que disponibilizou os donos da imagem, e a única coisa que eles pediram foi que eu mandasse um exemplar do livro em inglês. Na verdade, o livro ainda está, porque eles não são do Brasil, então o livro ainda está sendo realizado, né, no inglês. Estou meio em dívida com eles. Aliás, esqueci de comentar, a Fran é professora de inglês também. Sim, sim. O que muito me honra. Você escreve já na capa, alguém pode separar o que o destino determinou como eterno? Você soube responder essa pergunta, Fran? Olha, é difícil. Às vezes as pessoas conseguem separar. Às vezes porque elas não acreditam. Nesse livro teve uma referência muito grande que era do Padre Fábio de Mello. O título dele era para ser uma coisa muito pobre, mas era para ser Corações de Diamante. Porque o Padre Fábio de Mello ele gosta de fazer uma analogia da pessoa como um diamante. Ele fala que cada ser ele é único e cada pessoa ela é valiosa. E então eu pensava nesse livro como se as pessoas também valessem como um diamante, e por isso que era o título, né? Só que depois eu tive que mudar. Então,
às vezes a pessoa deixa de ver o outro como um diamante, deixa de valorizar. Ele encontra um diamante, mas no decorrer da vida, devido às dificuldades que ele vai encontrando, deixa de acreditar naquela pessoa. Então a pessoa mesmo não faz com que o amor seja eterno, né? Então acaba separando por isso. Nesse livro eu não posso responder, né? Não, aliás, não vamos nem falar qual foi o clímax do livro para o nosso leitor procurar ler. O que me chamou também a atenção é o prólogo, onde você apresenta a Elisa. E aí eu observei que no decorrer do livro você coloca o nome da pessoa meio para chamar para si o seu ponto de vista. Sim. Né? Então, tal qual eu observei no livro da nossa amiga em comum, a Zulmira Figueiroa, um abraço para ela, tal qual eu observei aqui, vocês fizeram um recorte no tempo e aí o leitor já está inserido numa sala que já está tudo acontecendo. Sim. Não é algo linear. E aí vem aquele flashback, uma retrospectiva. Eu gosto de trabalhar com isso, inclusive no segundo eu também trabalho com isso, porque é um jeito de você cativar o leitor. Sim, ele já não tem que se insere. Isso, ele não tem que ir desdobrando o livro página por página para falar, nossa, o que vai acontecer? Porque o que acontece? Muita gente começa a ler um capítulo e fala, essa história não é interessante, e talvez seja um livro maravilhoso e a pessoa, por preguiça, ela não quer continuar lendo. Então, se o prólogo já chama atenção, por isso que eu já coloco alguma coisa para a pessoa falar, puxa, aconteceu isso, mas como chegou a isso? Então, eu já coloco. É como se eu iniciasse a frase que eu gosto, de iniciar a frase com reticências. Isso. Então, em alguns pensamentos eu coloco a reticência e coloco e se algo assim, sim, né? Para dar essa ideia, para chamar a atenção realmente. Isso. Eu fiquei imaginando que a princípio você imagina que seja a Elisa a personagem principal. No decorrer, você pensa que é o Marcelo. Mais à frente, você pensa que é a vilã. Sim. Então, vai mudando o caleidoscópio, né? À medida que você anda. E o que você falou no início é importante e eu notei também. No final eu disse, nossa, mas que interessante, ela entrelaçou todo mundo se conhece, todo mundo está ali na sala, apesar deles terem se separado, e no fim você alinhavou todos como num tear mesmo. Sim, eu tentei que cada detalhe ali não ficasse solto, né? Não sei se consegui chegar a isso. Não ficou solto. Mas cada detalhe tivesse o seu sentido. Até mesmo aquela aliança que a Elisa joga no começo ali, ela tem que encontrar um sentido no final também, né? Porque começa com ela jogando a aliança, tipo, meu casamento acabou. Então, tem que dar um sentido para isso. Maravilhoso. Uma leitura, assim, prazerosa. Aquela que você começa a ler, e também tem muito a ver com esse aqui, é algo que você começa e duas situações, você não vê a hora de acabar e aí a hora que acaba você quer mais. Nossa, né? Obrigada. Duas situações nos dois livros, porque as histórias são muito interessantes mesmo. E aí eu fiquei em dúvida, no teu ponto de vista, quem é afinal o personagem principal? Personagem principal. Então, na verdade é o Marcelo. Porque a história só acontece por causa dele, que quer desvendar tudo, quer descobrir o que realmente aconteceu com a Elisa e com o Lucas. E ele também, que ele chega no Brasil cheio de conflitos, ele volta para o Brasil cheio de conflitos, ele tem que dar um jeito na vida dele. Então tudo, na verdade, vai girar em torno dele. Porque se na verdade, se ele não existisse, não haveria livro. Não, porque daí, tipo, uma história continuaria do jeito que estava. Sim. Né? Sim. A casa fechada, todos seguem para o seu canto, continuaria assim. Eu gostei da profissão dele. Eu também amo. Muito obrigada pela parte que me toca, né? Eu falei assim que eu vou ter que tomar cuidado com o que eu escrevo nos meus livros, porque quando eu comecei a escrever eu nem sonhava em ser professora de inglês. Então. E de repente, depois que eu lanço o livro, olha eu como professora de inglês. Você não vai pôr no próximo que você é milionária. Eu já tô com medo do que eu escrevi no Coloque. Verdade, já tô com medo. Né? Coloque, quem sabe, né? Mesmo. Então, ele é um professor de inglês, especialista em literatura inglesa, e eu, terminando a entrevista, eu quero me candidatar ao cargo. Eu acredito que ele pode passar o contato da escola. Eu acredito. Fiquei com vontade de trabalhar no projeto, que se chama, deixa eu ver, qual é o nome do... Tem o projeto Sol Nascente. Do Dona Joana lá. Tem o projeto Sol Nascente, né, que eles trabalham e ajudam crianças carentes. Eu acho muito bonito quando as pessoas ajudam os outros assim, por bondade mesmo, né?
da pessoa tem aquela vontade de não trabalhar só no trabalho dela, mas dedicar um tempo dela para servir a sociedade. Porque hoje eu acredito que se a gente depender só dos nossos governantes, é difícil. Tem que ter pessoas que ajudam a sociedade a ser melhor. Então, a gente não pode jogar só a responsabilidade para os nossos governantes. E é isso que o projeto deles ensina. Que eu posso, com o meu tempo livre, com a minha sabedoria, estar ajudando a construir uma sociedade melhor. Então, é isso que eles fazem junto com a dona Joana, que era um projeto do Lucas, que ele continua assumindo. Eu achei maravilhoso. Tomara Deus que haja um projeto verdadeiro semelhante ao seu. O espaço geográfico, você citou especificamente a sua cidade, Cianorte. Falou um pouco de Maringá, o que eu fiquei feliz. Eu tenho um carinho muito grande por Maringá. Não sei porque, eu até comentava com você que eu vinha passar minha infância, o Dia das Crianças eu costumava passar aqui em Maringá, no Parque do Engar. Então, tipo, era um sonho que a gente vivia. Sair da cidade interiorana, que é a minha cidade onde eu cresci, é uma cidade muito pequena, chama-se Indianópolis, era uma cidade, morei num ambiente rural. Então, era aquele dia que você tinha um contato com uma cidade maior, uma realidade diferente. Então, eu tenho um carinho muito grande por Maringá. Falta lançar lá, então, Fran. Verdade. Né? Você já lançou em 2 lugares. Mas eu estive na minha cidade, até porque meus pais ainda moram lá, residem lá, e eu visitei eles. Estive lá nas férias, agora em dezembro. Foi um momento muito marcante, porque eu visitei de casa em casa. Saí caminhando e fui muito bem acolhida pelo pessoal de lá. Um beijo para quem estiver assistindo que for de lá. Eu tenho um carinho muito grande por eles. A filha que volta? Sim, foi muito bem recebida. Nossa. Que bom. Eu vi, não sei se é a situação, 2 cenários no livro, ou até mais. E um que me chamou muita atenção e eu gosto muito, que é a parte do diário. Sim. É uma coisa que eu gosto, diário, carta, me chamam a atenção. Sim, dá para trabalhar bastante. E o diário, até porque eu gosto também de escrever o diário. Eu acredito que eu comecei a ser escritora com o meu diário, que eu escrevo desde os meus 15, 16 anos que eu escrevo, tenho meu diário até hoje. Faz pouquinho? Isso, faz um pouquinho de tempo, sou jovenzinha ainda, né? E eu acredito que dá para você desenvolver bastante, porque como eu cito no livro, lá no capítulo 3, o diário é um lugar que a pessoa ela se revela sem medo, porque ela sabe que ninguém vai ler aquilo, e o diário ele é aquele confidente fiel que ele vai guardar todas as palavras, ele só recebe e fica ali. Ele não te julga, ele não te condena, eu acho muito lindo isso. Sim, você me parece, hoje é nosso 2º encontro pessoalmente, não é? Sim. Mas no Facebook a gente fala algumas vezes. Sim. E você me parece uma pessoa tímida. Sim, sou muito tímida. Como saiu da timidez para dizer sou escritora? Então, quando você acredita num sonho, você tem que vencer os leões que estão no caminho, vencer as dificuldades. E eu falei, se eu continuar tímida, não vou conseguir. Ninguém vai me ver. Isso, antigamente eu pegava no microfone, eu segurava ele com as 2 mãos e estava ali tremendo. Eu era muito tímida mesmo, então eu tive que me expor. Lógico que a profissão de professora também me ajudou a me expor, mas foi assim, batalhando. Tenho que me expor e vamos lá. E ainda dá frio na barriga? Um pouco, um pouco. Mas eu acho que essa é a parte boa, né? Sim, é aquele frio na barriga, mas é aquela sensação legal, né? Você tá ali, é um momento único, um momento que você tá se realizando, igual aqui, eu tô podendo falar do meu trabalho, é algo maravilhoso. No teu ponto de vista, qual é o casal que você mais gostou do livro? Porque nós temos 3 casais, né? Um não tão relevante, que é o da Suzana, isso. Suzana e Hugo. Que não é tão visto. Sim. Mas nós temos mais 2 casais. Qual que você mais se apaixonou? O Marcelo e o Lucas e a Elisa. O Lucas e a Elisa, definitivamente, eles são as pupilas assim dos meus olhos nesse livro, porque a história deles, né, o jeito que eles se conhecem. O Lucas é fofo, já até me perguntaram, Fran, existe alguém igual o Lucas, né, homens atuais neste mundo igual o Lucas? Então, meninos, eu recomendo, se vocês querem ser o príncipe encantado de todas as meninas, leiam esse livro para saber como que o Lucas age, porque já me perguntaram, existe alguém como o Lucas? Eu acho o jeito que ele trata a Elisa muito lindo. Tudo bem, tem uma parte que não é, ele comete um erro, é humano, mas assim, é lindo, muito lindo o romance deles. E será que de repente você tentou personificar uma pessoa para você? Nele, tipo, eu gostaria de alguém assim?
Então, foi totalmente fictício, porque é uma história, eu digo assim, às vezes as pessoas falam, Fran, você olha em alguém e copia alguém para o seu livro? Eu falo, não. Meus personagens, até porque se eu me prendesse a alguém, eu ficaria limitada, porque eu sempre olharia e falar como que aquela pessoa ia agir no livro, nessa situação. Então eu gosto que meu personagem seja livre, ele chega, ele é o que ele é. Às vezes eu tenho que cortar as asinhas, tem personagens que tipo, querem ser muito saidinhos e tal, mas é totalmente fictício. Eu acho, não sei se o Lucas existe. Eu mesmo nunca encontrei ninguém como o Lucas. Olha aí, ó, os rapazes que lerem e se identificarem, nunca encontrei um Lucas. mandar o currículo, né, Fran? Pode mandar o currículo. Ô, Fran, você cita o Shakespeare, cita Jane Austen, e aí? E o Sr. Darcy é uma boa pedida? Nossa, o Sr. Darcy também é encantador. Outro personagem que é muito encantador. Aliás, a minha filha de 17 anos é apaixonada por ele, né? Sim. A história do Sr. Darcy não é assim, aquele começo maravilhoso e tal, mas depois você vai conhecendo ele melhor, ele parece ser aquele orgulhoso e tal, mas depois você vai vendo o coração dele é lindo, maravilhoso. E eu cito o Shakespeare porque eu gosto muito do Shakespeare. Eu gosto da profundidade que ele consegue demonstrar os sentimentos, né? O exemplo maior que a gente tem é Romeu e Julieta. Esses dias eu comentava com a minha amiga Zumira, eu falava, gente, aquela hora que ele descreve a cena do Romeu, falando assim, a minha preferida, que ele é exilado de Verona e ele está conversando com o sacerdote, ele fala assim, uma mosca, um ratinho pode chegar perto de Julieta, mas Romeu não pode. Eu acho muito lindo, me emociona muito. Principalmente na época. Sim. Eu digo, não tinha subterfúgio nenhum, como nós temos hoje. Sim. E se você parar para pensar, tudo já foi escrito. Mas nós temos que imaginar que o seu livro, que os nossos livros Sim. vão ser lidos na posteridade, infelizmente ou felizmente. Sim, nós temos que imaginar com esse olhar. E tem autores igual o Shakespeare, a Jane, eles ultrapassam a época deles. Porque imagina, um livro que foi escrito lá no século XV, XVI, está chegando até a gente e a gente ainda conseguir interpretar, conseguir entender aquilo. E amar. Isso. E identificar com o que nós vivemos. Para ver que o ser humano, talvez, ele não muda muito. A essência, o que ele sente ainda continua em todas as épocas, né? Esse sentimento que o ser humano tem de se relacionar com o outro, de amar, as intrigas, os sentimentos que vivem, continuam aí. Eu acho que é isso que fazem esses livros atravessarem a época e o jeito que eles são escritos também. No teu dia a dia, o que você prefere? O clássico, qual clássico literário que você prefere? O atual que está chegando ou o antigo? O que você? Olha, eu gosto de ler de tudo. Eu digo que eu comecei a ler com uma tia minha, que foi a primeira pessoa que me introduziu no mundo da literatura. Ela começava contando contos de fadas, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, do jeito que ela contava. E depois, à medida que eu comecei a ler, eu me apaixonei pelos livros. Então, eu ia na biblioteca, eu lia muito aquela série Vagalume, quando eu era adolescente. É um encanto. Por aí. Sim, muito lindo. Uma literatura fácil de ler. E eu digo que essas foram as primeiras pessoas que me foram formando como escritora. Gostava muito de Marcos Rey. Era um romance policial, talvez até me ajudou em Operação Amazônia. Um livro que eu era apaixonada era Robin Hood. Na infância. Então, aí foi surgindo meu gosto. Depois, quando eu cheguei no ensino médio, eu descobri os escritores que eram os clássicos nossos. Eu sou apaixonada por Joaquim Manuel de Macedo, que tem o meu nome e também o sobrenome. Eu gosto muito do Moço Loiro, A Moreninha. Eu acho os romances dele encantadores. E aqui eu abro um parênteses. Eu sou muito fascinada pela época do romantismo. Talvez até por isso meus livros tenham esse ar de romance, esse ar de mistério, mas com um pezinho na realidade, né? Porque eles idealizavam muito e tal. Então, eu sou apaixonada por essa época do romantismo. E depois que eu saí da escola, entrei na faculdade, eu comecei a conhecer os escritores internacionais também. Então, eu valorizo muito esses clássicos e também tenho contato com escritores, tipo Nicholas Sparks, é um dos meus preferidos. A Stephenie Meyer, que é autora de Crepúsculo, também é a minha escritora assim, favorita, amo aquela série. Tem muitos que condenam, mas eu digo assim, a habilidade que ela tem com a escrita, não só porque ela escreveu 4 livros assim, mas é uma leitura que te prende. Eu digo que um pouco da Stephenie ficou no meu livro, o jeito que ela escreve, aquela leitura fácil de você fazer, também aprecio muito. Eu acho que de qualquer leitura você capta algo, né? Sim. Você acha interessante algo e trazer para mim. 1% que seja, mas já ajuda, já contribui. Isso.
Tem muita gente que também fala que esse livro tem um pouco de filosofia, ou de psicologia, talvez, porque analisa os personagens ali. E eu li bastante Augusto Cury também, já citei o Padre Fábio de Mello, gosto muito. Tem um livro dele, Tempo de Esperas, que é um romance, eu me apaixonei por aquele livro também. Eu tenho um dele de cartas, que não me ocorre o nome. Carta entre Amigos? Esse é fantástico. Esse eu não tive o privilégio de ler ainda. Então, leia, que é maravilhoso. Eu já gosto de carta, deu tudo certo. Gostaria que você lesse uma parte que eu gostei muito, esse parágrafo. Interessante. Se havia uma questão de sorte no mundo, dividindo as pessoas entre ricos e pobres, Lucas não saberia dizer, mas 2 lições ele havia aprendido. A primeira foi que tinha 2 escolhas: estar alheio ao que se passava ao seu redor ou ser um agente de transformação. Uma ação sua, por menor que fosse, tinha o poder de mudar, ainda que imperceptivelmente, um pouco daquela realidade sofrida. Então, ele ofertava o que tinha de melhor, seu dom. Através da música, ele podia restaurar sonhos, alcançar as profundezas da alma, onde nenhum ser humano conseguia tocar, inspirando a esperança de um novo amanhã. E aí, o que você me fala dessa parte que eu gostei? Nossa, muito lindo. Eu lembro que esse livro ele não foi escrito assim de uma vez, fazendo um parênteses, né? Porque eu tenho o costume de pegar, chegar com papel sulfite, escrever o esqueleto do livro. Manual. Isso, manual. Começo, meio e fim. Depois eu passo isso para o computador e a história ela vai sendo montada, porque daí eu começo a perguntar, mas para chegar a esse ponto, como que foi acontecendo, né? Que outros personagens apareceram ali que foram ligando a história? Porque um livro de 224 esqueleto, a manual dá umas 20 páginas contando frente e verso. E esse trecho, eu lembro que ele foi um dos últimos a ser escrito, que eu falei, mas como que era o Lucas, como que era o pensamento dele? Então foi escrito bem no meio. E essa parte eu acredito que tem um pouco de mim também. Eu não acredito se existe na nossa sociedade alguma coisa que divida as pessoas entre ricos e pobres, mas é aquela questão que eu falei no início até sobre o projeto. A gente tem a responsabilidade de mudar o mundo. A gente pode, com o nosso jeito de ser, fazer a vida de alguém ser melhor. Porque às vezes no final da nossa vida, o que vai contar não vai ser o tanto de bens que a gente possuiu, o tanto que a gente gastou. O que fica no final é o amor que a gente deu para as pessoas, quem estava do nosso lado. Eu acho que é isso que eu quis passar aí também, né? Você tem que ajudar. Se você pode, se você tem oportunidade, ajuda quem tá próximo de você. Eu acho que você já contribuiu com o livro, porque aí outras pessoas olham e dizem, nossa, a Fran conseguiu, então eu também posso tentar. Sim, eu acredito que sim. A partir desse livro que eu publiquei, muitas outras pessoas já chegaram e falaram, olha, eu tenho vontade de escrever um livro, tal. Como que é o caminho? Porque assim, quando eu comecei a escrever esse livro, a única coisa que eu sabia é que eu queria escrever um livro. Porque antigamente eu escrevia, desde os 17 anos eu escrevia e ia deixando lá na gaveta. Até que um dia eu falei, não, isso é um dom, eu vou arriscar. E eu tinha escrito um outro livro menor, em 2007, minha irmã, eu ia escrevendo no computador, minha irmãzinha, hoje ela tem 20 anos, ela ia lendo atrás e ela falava, Fran, você escreve muito bem, e ia lendo aquilo. Eu falei, não, vou apostar nisso, né, que ela está falando. E ela ajudou a fortalecer esse desejo de escrever também. Eu falava, minha irmã gostou, mais gente pode gostar. E por isso eu decidi sair da minha timidez e escrever um livro para apresentar para o mundo. E na época eu não sabia, não tinha a mínima ideia de como era o caminho para publicar um livro. Como encontrar uma editora? Como fazer esse livro chegar numa loja? A editora, também tem isso. Então foi um processo, eu lembro que eu fui atrás, pesquisava muito, teve um pessoal de Cianorte do Núcleo de Educação que me ajudou, inclusive me influenciou a fazer uma faculdade de letras. Então foi o momento que eu consegui ir buscando portas para publicar esse livro. Então hoje eu posso ajudar um pouquinho quem chega, Fran, qual que é o processo para agora você passou a ser um instrumento. Sim. Porque eles falam de mudança. Assim, isso, você conseguiu, então não é algo difícil. Porque às vezes a pessoa acha que é um sonho enorme. E teve uma escritora também que eu entrei em contato, né? Teve mais pessoas, eu lembro que tinha uma amiga que eu trocava livro com ela, a Cristina. Hoje a gente está distante, que ela mudou para outra cidade. Mas ela que foi a primeira pessoa que leu, falou, não, Fran, é muito bom, né? Gostei. E falei, então vamos mandar para frente. Fran, falando de uma outra página da sua vida agora. Finalizamos o livro. E quais são os planos para o próximo? Porque muitas vezes eu fui uma pessoa igual a que eu vou te falar agora.
lancei o livro, estou satisfeita, fiz a minha parte, chega. Mas só que as pessoas não deixam você ficar naquele. Então, Aconteceu contigo? E quais são os próximos planos? sim. Não é muito a questão comigo das pessoas deixarem naquilo. A questão é que eu quero... O meu sonho mesmo é ser uma escritora. De verdade. Um dia eu chegar e falar, não, hoje eu não preciso depender de outro trabalho. Eu consigo viver só da escrita. É o meu sonho. É difícil. É muito difícil. Principalmente num país que às vezes as pessoas não valorizam muito a cultura. Só que assim, até a Patrícia falava pra mim, da Livraria de Curitiba, ela falava, o momento mais difícil não é você escrever um livro, publicar ele. O momento o mais difícil é você divulgar, você vender esse livro, né? Então, o meu próximo projeto é continuar investindo nesse livro, divulgar ele. Tanto que eu lancei esse livro, se eu fosse cotar o preço dele mesmo, ele seria na faixa de uns R$30. Joguei bem menos, porque eu falo, eu não sou uma escritora conhecida, eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, tenham a oportunidade de ler. E foi um livro assim, que foi feito com muito amor, né? Então, e com muito carinho. Acredito que as pessoas estão gostando pelas mensagens que eu estou recebendo. E eu digo que eu quero continuar investindo nele e também trabalhando no próximo livro que eu já escrevi. O ano passado eu tive a oportunidade de... Na verdade, eu comecei a escrever ele em 2015, esse livro. Em 2016 eu finalizei e enviei para um concurso da Amazon. E aí ele se chama Operação Amazônia. Eu não sei qual dos dois livros eu gosto mais. Porque assim, eu acho que é igual filho, você não sabe qual que você ama, cada um tem a sua qualidade, os seus caminhos. E Operação Amazônia, eu digo que foi um livro que eu gostei muito de escrever, porque eu tive o privilégio de conhecer um lugar que talvez muitos brasileiros só olhem e falam, tá lá no cantinho do mapa, e tá lá, eu sei que está sendo desmatado, e eu tive a oportunidade de estar conhecendo a Amazônia e ver a realidade do povo que vive lá. Foram 3 dias que eu fiquei na selva, mais um dia para conhecer Manaus, mas eu digo que foram assim, os dias, que se alguém falasse, Fran, você quer voltar em 2016 e reviver algum dia? Eu falava, por favor, me leva pro dia que eu estive na Amazônia. Porque foi um momento assim, eu fui com muito medo, porque eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, que eu tenho medo até de lagartixa, um bichinho que não faz mal. E onde eu estava, era no meio era uma pousada, ela ficava no meio de um rio, com jacarés, porque é um ambiente de selva mesmo, sucuris que ficava ali em volta, mas devido ao meu grande sonho para escrever esse livro de um jeito que contasse a realidade, eu falei, não, eu vou enfrentar esses medos. E vocês tinham caminhado numa pontinha estreita de madeira ali em cima dos jacarés, e eu falei, não, eu vou. Fui lá, fui até com meu primo, que é fotógrafo, bateu muitas fotos, imagens lindas, e eu sou muito grata a ele por isso, porque eu posso reviver as memórias que eu tive desse lugar. Então foi um trabalho assim que eu gostei muito de escrever, até pela história também. Eu digo que lá quer dizer é emocionante, mas a Operação Amazônia parece que mexeu mais comigo. E ali também a história começa em Maringá. Eu acho que o pessoal daqui de Maringá vai gostar muito de ler esse livro também. Conta um pouco do Parque do Ingá, como eu disse, eu tenho memórias do Parque do Ingá daqui. Ambientei na UEM também o livro. É a história de um médico que, na verdade, é um professor que se apaixona pela universitária da UEM. Então, tem muito drama também, muita emoção, muito romance. Vou aguardar ansiosamente e já cobrar a primeira entrevista para nós aqui com o Clécio Silva, CSC TV. Ok, será uma honra. Fran, quero te agradecer pela presença, pela oportunidade de te rever. Ok, eu que agradeço. E quero te presentear com alguns livros, porque eu digo que nós presenteamos com o que de melhor nós temos. Sim, sim. Que é a literatura. Sim. Né? Nossa amiga Zumira, que é escritora também, sua amiga, nós somos amigas em comum. Presente dela para você. Ok, obrigada. As minhas cartas de Evita que Perón não leu. O CD de Liz Moraes, logo despontando em Maringá e no Brasil. Nossa, muito lindo. E Abrindo Corações, do Sr. José Bidoia, que é um dos patrocinadores do projeto Ciranda Literária, que em breve vai estar aqui conosco também. Que lindo. Boa leitura para você. Ok, muito obrigada. E eu quero dizer sinceramente que estou muito honrada de tê-la conosco e que você venha mais vezes com muitos livros aqui. Eu que me sinto honrada de estar no seu programa, um programa que valoriza o escritor. Eu digo que eu já estive em outros programas, mas eram programas que só divulgavam. Foi importante estar no programa que você leu, você entendeu o livro, comentou comigo, foi muito bacana esse momento. E eu também gostaria de presentear com 2 livros meus, para que você possa estar presenteando outros escritores. Próximos
entrevistados. Isso. E um livro que o nosso escritor lá de Cianorte, um escritor de 12 anos, também te enviou, também como presente. Então, olha aí, Felipe, nós nos falamos pelo Facebook e olha aí o seu presente. Estou muito orgulhosa de receber. Recebi um maravilhoso da Fátima na semana passada, quero mandar um abraço para ela também. A Fátima é uma pessoa muito especial. E fiquei honrada em receber o livro dela. Tomara que ela nos assista. Um beijão, Fátima. Felipe, vou ler com o maior carinho, tá bom? Querida, só tenho a te dizer obrigada por ter vindo, obrigada por existir. Eu que agradeço e eu que digo obrigada por você existir e estar valorizando os escritores da nossa região. Amém. Até a próxima, pessoal. Amém. Tchau, tchau.